Olá, pessoal! Hoje eu trago para vocês mais uma opção de bolo em fatias. Dessa vez é um bolo bem chocolatudo, de brigadeiro de chocolate, com mousse de brigadeiro. É muito fácil de fazer e é mais uma opção para vocês que querem vender aí o bolo em fatias, para ganhar uma renda extra, ou vocês que querem aproveitar a receita para fazer também na versão de bolo no pote, bolo de aniversário. Vale super a pena também, tá bom? Espero muito que vocês gostem, então vamos lá para o passo a passo. Então, vamos começar pelo recheio do bolo. Aqui numa panela, eu começo colocando 3 caixas de leite condensado. Cada caixa dessa contém 395 gramas. E lembrando que eu estou usando essa quantidade, pessoal, porque uma parte desse recheio vai ser a mousse de brigadeiro, tá bom? Então, essa quantidade que eu estou usando vai ser para as duas camadas aí, bem generosa de recheio. Por isso, eu estou usando essa quantidade, tá? Em seguida, vamos colocar aqui também 8 colheres de sopa de chocolate em pó. Eu estou usando aqui o chocolate 50% cacau, tá bom? Mas vocês podem estar usando aí um da sua preferência. Primeiro, você vai mexer os dois ingredientes muito bem, até que esse chocolate em pó ele venha dissolver assim completamente no leite condensado. Isso é muito importante, tá bom? Agora, vamos colocar aqui também 3 caixinhas de creme de leite. Cada caixinha dessa contém 200 gramas e vamos voltar a mexer muito bem antes de colocar o restante dos ingredientes, tá? É muito importante, pessoal, que vocês não pulem nenhuma etapa que eu estou passando aqui para vocês, tá? Para que assim vocês tenham aí um brigadeiro bem cremoso e também esse brigadeiro vai ficar com um brilho maravilhoso, tá? E agora que eu já mexi aqui muito bem, eu vou colocar o restante dos ingredientes. Aqui, pessoal, eu vou acrescentar 200 gramas de chocolate nobre. Eu estou usando chocolate ao leite, mas se você não gosta muito doce, vocês podem optar pelo chocolate meio amargo ou o chocolate blend, que é aquele metade meio amargo e metade ao leite, tá bom? Não precisa colocar manteiga nem margarina se você usar o chocolate, tá? Porém, se você não usar, é importante que você coloque uma colher de sopa bem cheia de manteiga ou margarina na receita. Tá bom? Agora vamos levar tudo ao fogo. É muito importante que vocês coloquem o fogo sempre do médio para o baixo, porque assim não queima o seu recheio, tá? E é muito importante que você vá mexendo sem parar até chegar no ponto exato que eu vou mostrar aqui para vocês. E se você desejar um recheio bem consistente, bem cremoso, pessoal, vou mostrar aqui para vocês agora o ponto certo desse recheio. É quando você levanta a sua espátula, pessoal, dessa forma, vocês vão ver que na espátula o recheio, ele cai em pedaços, ele cai em blocos, tá? Ele não cai assim como se fosse uma cobertura de bolo, tá bom? Então, vocês podem observar que até no recheio mesmo aí a consistência já muda, né? Então, é muito importante, pessoal, que vocês não pulem essa etapa, porque senão, quando você desenformar o seu bolo, tem um grande risco do recheio ficar mole, desandar o seu bolo e dar tudo errado, tá bom? Então, para vocês não errarem aí o ponto certo do recheio, é importante que você faça esse teste. Levante a espátula e ele precisa cair assim, em pedaços, em blocos, para dar tudo certo, tá? Agora, uma dica muito importante. Você desliga o fogo e aí você vai mexer por mais 1 minuto com o fogo desligado. Isso vai ajudar a trazer brilho no seu recheio, caso você queira, né? Se você quiser aquele brigadeiro bem brilhoso, aí você já desliga o fogo, aí eu já desliguei, tá? Aí você vai mexer por 1 minuto sem parar, vocês vão ver a diferença do brilho no seu recheio. Vou mostrar aí o resultado para vocês. E esse é o resultado, pessoal. Observe que já deu um brilho aí no recheio, né? Então, caso vocês queiram um brigadeiro bem brilhoso, é só você fazer esse processo sempre depois que desligar o fogo, tá bom? Mexa por mais 1 minuto. Agora, eu vou transferir aqui para 2 recipientes. Aqui eu vou dividir em 2 recipientes, porque um vai ser para a camada de brigadeiro, né? Cremoso de chocolate. E no outro recipiente, eu vou colocar uma quantidade menor, porque eu vou fazer aí uma mousse de brigadeiro, tá, pessoal? Então, para mousse de brigadeiro, você sempre coloca uma quantidade menor de recheio, porque depois que você colocar o chantilly, no final vai ficar a mesma quantidade de recheio para cada camada, tá bom? Então, agora eu vou cobrir aí com plástico em contato por cima do meu recheio, só para não criar uma nata, uma película por cima do recheio. E é muito importante que vocês deixem esfriar fora da geladeira em temperatura ambiente, tá? Agora nós vamos fazer a massa do nosso bolo. E aqui numa batedeira eu começo colocando 4 ovos. Vou colocar também 1 xícara de açúcar. É muito importante, pessoal, que a medida da xícara que vocês usem é de 240 ml, tá? Mas aqui na descrição do vídeo eu sempre deixo a quantidade em gramas para vocês que têm balança. Então assim fica mais fácil. Agora eu vou bater esses dois ingredientes primeiro na batedeira na velocidade máxima por aproximadamente aí uns 7 minutos ou até que dobre de volume e fique bem esbranquiçado, tá?
Então aí depois que bater muito bem, você vai desligar a batedeira e vamos começar a acrescentar os outros ingredientes agora. Eu fiz uma mistura de farinha de trigo com chocolate em pó e também estou usando aqui o chocolate 50% cacau, mas vocês podem usar um da sua preferência. A quantidade que eu estou usando aqui nessa receita é 1,5 xícaras de farinha de trigo e meia xícara de chocolate em pó, tá bom? Eu vou deixar tudo detalhado aqui na descrição do vídeo para vocês, como eu sempre deixo. E nós vamos precisar também de 200 ml de água morna, tá, pessoal? É importante que seja morna nessa receita. Nessa água aí, não sei se vocês observaram, eu coloquei um pouco de óleo. No total, são 3 colheres de sopa apenas de óleo, tá? Esse óleo na receita é completamente opcional, porém faz uma diferença, tá, pessoal? Vai ficar uma massa um pouco mais úmida, caso vocês queiram, mas se você não quiser, não tem problema, é só não colocar, tá bom? Mas no total são 200 ml de água morna. Então aí eu fui colocando sempre aos poucos, como eu sempre falo aqui em todos os vídeos, é importante que você vá colocando a farinha de trigo com o chocolate em pó aos poucos, passando sempre pela peneira, porque assim fica mais fácil na hora de misturar, tá bom? Para não empelotar. Então, eu fui repetindo esse processo até acabar a farinha de trigo e também o chocolate em pó, pessoal. Agora, por último, eu vou colocar aqui 1 colher de sopa de fermento em pó, fermento químico para bolo, tá bom? E volto a mexer muito bem. E agora, por último, eu peguei aqui uma espátula, só para ter certeza, eu mexi muito bem, para ter certeza que não ficou nenhuma farinha de trigo, nenhum restinho aí de chocolate em pó também na minha massa, tá bom? Então, eu termino sempre de mexer muito bem com uma espátula, e assim ficou o resultado da massa do meu bolo. Agora, eu vou transferir aqui para uma forma, pessoal, que eu untei com desmoldante, mas vocês podem untar também com farinha de trigo, manteiga, tá? Ou pode colocar apenas o papel manteiga no fundo, que dá super certo. Essa forma é conhecida como forma de pão, tá bom, pessoal? A medida dela, ela tem 30 centímetros dessa forma, ela tem 10 centímetros de largura e ela tem 10 centímetros aí de altura. Então, é 30 centímetros de comprimento, 10 centímetros de largura e 10 centímetros de altura. Vou deixar tudo detalhado aqui na descrição do vídeo para vocês, tá bom? Para não ter erro. Transferi a massa e vou levar para o forno em 180 graus por aproximadamente 40 minutos, mas isso depende de cada forno. Então, sempre faça um teste do palito. Quando o palito sair limpo, é porque o seu bolo já assou completamente. Então, depois que eu tirei do forno, assim ficou o resultado. Eu deixei essa massa esfriar completamente, porque é muito importante, pessoal, que vocês deixem a massa esfriar completamente para depois desenformar, porque essa massa ela fica muito fofinha, então tem um risco muito grande de quebrar, tá bom? Depois que esfriou, desenformei e aqui eu já cortei, pessoal, para adiantar um pouco o vídeo. Eu só tirei o topo de cima do bolo, que é totalmente opcional, e cortei 2 vezes para ficar com 3 camadas de bolo. Assim ficou o resultado da massa por dentro. Como eu falei para vocês, a massa realmente fica muito fofinha, então vale super a pena vocês fazerem, tá bom? Agora eu vou reservar aqui a massa ao lado e vou continuar mostrando para vocês o passo a passo do recheio, para depois sim a gente rechear com a massa do bolo, tá? Agora aqui eu vou continuar mostrando para vocês o passo a passo do recheio e agora vai ser a mousse de brigadeiro. Aquela quantidade menor de recheio que eu falei para vocês que eu coloquei no recipiente é essa daqui. Primeiro eu estou mostrando aí para vocês a cremosidade, o brilho que ficou esse recheio. E enquanto isso, pessoal, enquanto estava esfriando, eu bati na batedeira somente 120 ml de chantilly bem gelado. Não coloque mais do que isso, tá bom, pessoal? Para o seu recheio não ficar mole, sem aí uma consistência, tá? Então você coloca somente 120 ml para essa quantidade. Você vai bater na batedeira até chegar no ponto bem firme e depois é só você misturar aí no recheio, e esse recheio precisa estar completamente frio. Ele não pode estar nem quente nem morno, senão na hora que você colocar aí o chantilly vai desandar todo o seu recheio, tá bom? Então, não esqueçam aí de anotar essa dica para não errarem, tá? Depois de mexer muito bem, assim ficou o resultado da minha mousse de brigadeiro. Essa mousse fica deliciosa, pessoal, vale super a pena. Se você não for rechear o seu bolo na mesma hora, mantenha essa mousse na geladeira, porque vai chantilly e tem um risco de derreter, tá bom?
Então, é só manter na geladeira até o momento que você vai rechear o seu bolo. No meu caso, eu já vou rechear aqui. Então, eu peguei a mesma forma que eu assei a massa do meu bolo, coloquei apenas um plástico aí e vou começar colocando a primeira camada do meu bolo. E eu vou molhar esse bolo, pessoal, com uma calda que é leite condensado com água. Eu gosto de usar a água no lugar do leite porque a validade aumenta. Se você usa aí leite com leite condensado, a validade ela diminui, tá, pessoal? Porque o risco é um risco maior aí de azedar. Então, por isso eu sempre uso leite condensado com água, tá bom? Então, a quantidade eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo para vocês, tudo detalhado, tá? Coloquei o recheio numa manga de confeitar, num saco de confeitar, porque eu achei que assim ficou mais fácil, mas é totalmente opcional. Coloquei aí a primeira camada do recheio, que foi a mousse de brigadeiro. Então, eu espalho muito bem, pessoal. Acelerei aí um pouco o vídeo, né? Para que esse vídeo não fique mais longo. Depois, eu vim com a segunda camada do bolo, sempre apertando muito bem, para que a massa venha colar no recheio embaixo. Sempre não esqueçam de ir puxando o saquinho para não ficar por dentro do bolo, tá bom? Aí, você vai molhar também com a calda. E depois, eu venho com um recheio cremoso de brigadeiro. Repeti o mesmo processo, coloquei numa manga de confeitar, mas é opcional, você pode fazer esse processo aí com uma colher mesmo, que dá super certo, tá? Coloquei todo o restante aí do recheio, que é o recheio de brigadeiro cremoso. E agora eu termino de espalhar muito bem aqui com o auxílio de uma colher. E lembrando, pessoal, que se você quiser fazer esse recheio para bolo no pote, eu aconselho a vocês que nessa parte do brigadeiro cremoso, vocês não deixem tão consistente, porque para bolo no pote, é importante que o recheio fique um pouco mais mole, não fique tão consistente, tá? Mas se você fizer para bolo de aniversário ou bolo em fatias, como eu estou fazendo aqui, é importante que deixe nessa consistência para não ter o risco aí de derreter no seu bolo, principalmente aí nos dias mais quentes, tá bom? Agora eu coloquei a última camada da massa do bolo, como eu falei para vocês, vai sempre apertando muito bem para colar no recheio embaixo e nunca esquecendo de ir aí também puxando o saquinho, tá bom, pessoal? Isso é muito importante. Agora é só molhar com uma calda, você vai cobrir muito bem esse bolo antes de levar para a geladeira. E eu deixei de um dia para o outro para ficar bem firme, mas se você quiser, no mínimo, é importante que você deixe na geladeira por no mínimo 8 horas, tá? Porém, um conselho que eu sempre dou aqui é manter na geladeira de um dia para o outro, porque assim fica muito mais firme os recheios e aí você consegue cortar as fatias do bolo sem problema nenhum, tá bom? Sem nenhuma dificuldade. Bom, então o meu eu deixei de um dia para o outro na geladeira e agora eu vou desenformar aqui para vocês verem, tá? Como é muito fácil desenformar. Eu sempre tiro essa parte de cima do saquinho. Em seguida eu venho aqui com uma bandeja, centralizo aí na parte de cima e agora eu vou virar. Agora é só puxar a forma que sai muito fácil. Esse mesmo procedimento que eu estou mostrando aqui para vocês, esse mesmo processo, na verdade, vocês conseguem fazer para bolo de aniversário também, tá, pessoal? Dessa mesma forma, desenformando desse jeito. Agora eu termino de tirar aqui o saquinho e vou mostrar aí o resultado para vocês primeiro. Então, por enquanto, assim ficou o resultado, pessoal. As camadas bem generosas aí de recheio. Eu aconselho a vocês que vão fazer para essa opção de fatias para vender, assim, com as camadas bem generosas mesmo de recheio, porque é isso que chama atenção, tá bom? Então, assim ficou o resultado por enquanto. Agora, pessoal, na parte de cima, eu só vou colocar aqui mesmo, num bico de confeitar, uma receita de brigadeiro que eu fiz. A mesma receita do recheio, tá bom? Só que eu fiz apenas uma receita dessa vez. Deixei também de um dia para o outro, pra ficar assim no ponto de bico. E aí, eu coloquei num saco de confeitar, numa manga de confeitar também. E aqui eu estou usando o bico 1M, tá, pessoal? Eu vou colocar somente aqui um zigue-zague na parte de cima, não fiz nenhuma decoração específica. Aqui na parte de baixo eu vou fazer algumas pitangas também, mas a decoração é totalmente opcional. Se você quiser cobrir esse bolo todo com brigadeiro de chocolate, vai ficar maravilhoso também, tá bom? Se quiser cobrir com chantilly, também vai ficar muito bom. Então, aqui é só dicas mesmo que eu passo pra vocês, tá? Aqui, então, na parte de cima eu coloquei granulado e fiz também a parte, alguns brigadeiros que eu enrolei de chocolate para decorar aqui na parte de cima. Aqui também é opcional, porém faz parte desses bolos em fatias, né, pessoal? Fica muito mais bonito, então se você puder fazer, vale super a pena, tá? Então, o restante do recheio aqui na parte de baixo, eu vou fazer algumas pitangas com o mesmo bico 1M da Wilton, tá?
E agora que eu já finalizei as pitangas aqui na parte de baixo, assim ficou o resultado, pessoal. Como eu falei pra vocês, é uma decoração super simples, né? Mas é só uma dica aqui pra vocês, tá bom? Depois eu vi que sobraram alguns brigadeiros e eu acabei colocando também na parte de baixo aqui do bolo, então fica aí mais uma dica pra vocês de decoração, tá? Agora eu vou cortar aqui mais um pedaço para que vocês vejam o resultado aqui por dentro desse bolo. Lembrando, pessoal, que na descrição do vídeo eu vou deixar algumas dicas para vocês que querem vender como opção aí de valor, tá? Como dica de valores, mas é claro que eu sempre falo que varia, depende de cada região. Então é muito importante que vocês pesquisem muito na sua região, porque aqui na descrição do vídeo eu vou deixar de acordo com a minha região. Eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo a validade, tá? Então tudo detalhado vocês vão ver aqui na descrição do vídeo, tá? Aqui embaixo é só vocês clicarem aqui embaixo que vai estar tudo detalhado para vocês, tá bom? É dessa forma que eu finalizo aqui mais um vídeo com vocês. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Aproveite e deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. E se esse vídeo te ajudou, não esqueçam de deixar aqui o seu like, compartilhar muito com os seus amigos também, nas suas redes sociais, tá bom? Se você não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho das notificações, porque aí vocês não perdem os próximos vídeos que eu postar aqui no canal. Então, esse foi o vídeo de hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!